Olá pessoal, boa noite a todos. Nós estamos aqui na primeira live do NCI da UFBA. O NCI, para quem não conhece, é o Núcleo de Competições Internacionais da Universidade Federal da Bahia. O NCI foi montado, é um projeto de extensão que foi montado para auxiliar os alunos a se prepararem para as competições de cortes simuladas. A UFBA teve ali, antes de 2015, algumas participações em algumas competições de forma esparsa, né? Mas, mesmo assim, eu percebia que as pessoas não tinham a preocupação em fazer um planejamento a longo prazo acerca da forma como eles iam participar, arrecadar dinheiro para viajar. Então nós tínhamos muita dificuldade para obter bons resultados em razão da ausência de uma preparação. O NCI foi criado com esse objetivo. É uma iniciativa estudantil para que os alunos se preparassem para ter acesso às competições de forma mais organizada. A ideia é que eles não só se preocupassem com a preparação técnica, mas também se preocupassem com a preparação financeira. Porque, de fato, a viagem para competir pode trazer alguns custos, né? E esses custos precisavam ser suportados de alguma maneira. Seja pela arrecadação entre os membros, seja pela venda de livros, seja pela venda de comida. Então, são várias formas de arrecadar dinheiro que o NCI possui para poder viajar e assim competir. Com muita alegria, né? O NCI acabou tendo excelentes resultados. Nós acumulamos nesses 5 anos de existência do NCI, mais de 60 títulos, classificações, premiações individuais, premiações coletivas. Então nós fomos acumulando inúmeros prêmios, fomos acumulando classificações, menções honrosas nas competições. Isso foi muito bom para o NCI. O NCI, apesar dos excelentes resultados, não tem foco na vitória, foco no triunfo. O foco do NCI é na preparação dos alunos, tá? É fazer com que eles raciocinem juridicamente de forma mais clara, mais consistente, mais aprofundada. Não só raciocinem em português, como também raciocinem em inglês, em espanhol. Então as competições acontecem no Brasil e no mundo e não são apenas em português. Existem competições em inglês, competições em espanhol. O NCI tem participado de quase todas as competições de cortes simuladas que existem, né? A gente tem 8 subnúcleos, são 8 subnúcleos. A gente vai ter, inclusive, aqui a participação de um representante de cada subnúcleo. E esse representante vai, naturalmente, explicar um pouco como funciona o seu subnúcleo, quais são as competições que esse subnúcleo participa. Então a gente vai ter aqui um representante de cada subnúcleo explicando um pouco do que é o NCI, do que é o subnúcleo dele e como ele participa. São 8 subnúcleos, vou falar aqui em ordem de antiguidade, tá? O primeiro subnúcleo criado foi o subnúcleo de Direito Internacional, participa da maior competição de corte simulada do mundo, o JESSUP. O segundo subnúcleo criado foi o de Direitos Humanos. Aliás, não foi bem primeiro internacional e depois humanos, eles foram criados praticamente juntos. E o de Direitos Humanos deu um apoio ao de Internacional, né? O de Internacional foi quem participou da primeira competição do NCI. Depois veio um subnúcleo de arbitragem, arbitragem empresarial, que participa. O de Direitos Humanos participa de 2 competições, a Nelson Mandela e também a Inter-American Multi-Court Competition, da Washington College of Law. E temos também um subnúcleo de arbitragem empresarial que participa de 2 competições essencialmente, né? No Brasil participa da CAMARB, na verdade a competição brasileira de arbitragem, né? Petrônio Muniz, em homenagem a Petrônio Muniz, e o Vismult, que acontece em Viena. Às vezes vou explicar direitinho cada um desses detalhes para vocês, tá? O pessoal do JESSUP já até entrou aqui na live, daqui a pouco eles vão pedir para acessar e vão explicar um pouquinho mais sobre o direito internacional. Nós temos também o subnúcleo de Direito Ambiental, que participa da Stetson. É o subnúcleo tricampeão da Stetson. Aliás, participou 3 vezes e ganhou as 3, né? O subnúcleo de ambiental, um negócio impressionante. O subnúcleo de Direito Penal,
Veja que o Jessup foi campeão nacional do Jessup. A equipe internacional foi campeã nacional do Jessup. A equipe de ambiental foi tricampeã da Stetson. A equipe de penal foi campeã da ICC Multicorte, que é da Corte Nacional Criminal, né? E nós temos também o subnúcleo de direito tributário, que é campeão brasileiro de direito tributário. Temos o subnúcleo de propriedade intelectual, que participa da Oxford Competition. É uma competição organizada pela Universidade de Oxford para a propriedade intelectual, para estudar a propriedade intelectual. Temos também o nosso subnúcleo mais novo, o caçula, o subnúcleo de processo civil, que também tem resultados impressionantes nas competições que participa. Então, é com muito orgulho que a gente está apresentando o NCI no Instagram pela primeira vez, né? A gente tem como foco, como eu falei, a preparação do estudante, mas a preparação do estudante para quê? A preparação do estudante para pensar melhor juridicamente, para interagir. Temos até um coach aqui, o coach de Direito Internacional, Paulo Oliveira, que é o campeão nacional de Direito do Jessup, né? Então, a preparação do estudante, tanto acadêmica, pensar juridicamente, aprofundar esse pensamento, pesquisar com qualidade, pesquisar com profundidade, como também a preparação profissional. Ele começa a fazer alguns contatos para iniciar a sua vida profissional e também permitir que ele tenha uma preparação interrelacional. O estudante que participa de uma equipe de competições simuladas, ele cada vez mais vai aprender como lidar com a equipe, como identificar as qualidades, como identificar as habilidades de cada um. O pessoal de Direito Internacional já pode, inclusive, né, pedir aqui para participar da live. O pessoal internacional aí, do Jessup, tem de entrar e solicitar participação na live. Eles não solicitaram aqui ainda. Cadê o povo de internacional? Jessup UFBA, aqui enviaram a solicitação. Opa, vamos lá. Jessup UFBA. Vamos conversar um pouco hoje. Estou com o time, né, de Direito Internacional da UFBA, do NCI, que foi campeão do Jessup, teve excelentes resultados durante toda a sua trajetória, tem participações consistentes no Jessup, que é a maior competição de corte simulada do mundo, tem uma fase nacional no Brasil e que se classifica para a fase internacional nos Estados Unidos, né, em Washington. Eles vão falar um pouco mais, estão aqui entrando. Mas é impressionante e muito legal ver o crescimento dos alunos. Alunos tímidos que ingressam no NCI, saem oradores completos, oradores destacados. É impressionante. A gente teve alunos que entraram de forma muito tímida, com resultados ali bem iniciais, né, que foram escolhidos melhores oradores de competições de cortes simuladas. Então, imagine quão emocionante é ver o crescimento desses alunos. E quando temos um excelente resultado também, a emoção é muito grande. As pessoas ficam muito emocionadas. Aqui pareceu que o Jessup não pôde participar. Acho que é alguma questão de internet. Se puder solicitar novamente, o pessoal do Jessup aí, puder solicitar novamente, eu aceito mais uma vez, tá bom? Eu aceitei, só que teve alguma questão técnica aí. Então, veja, quando sai o resultado, né, as pessoas ficam extremamente felizes, emocionadas. Eu acho que cada competição conta uma história. E a história não é só aquele resultado final. São as noites perdidas, os finais de semana dedicados a isso. Então, é toda uma construção. E você precisa pensar não só na parte técnica, precisa pensar também na parte financeira, precisa pensar como elaborar bons memoriais, precisa pensar também como se expressar bem oralmente, muitas vezes em outro idioma, como é o caso do Jessup, você tem que se expressar em inglês. Então, a participação é complexa. Normalmente, a participação na competição demanda de 6 meses a 1 ano de dedicação. Alguns casos um pouco mais, alguns casos um pouco menos, mas é muito gratificante. Opa, o pessoal do Jessup está tentando aqui. Pronto, mais uma vez agora. Aceitei aqui. Pessoal até que foi entrado sob núcleos, tente utilizar a internet do celular. Ela muitas vezes é melhor que a internet Wi-Fi em vários lugares. Aqui em casa pelo menos tá? Aqui em casa eu sempre entro com a internet do celular, porque ela é melhor do que a internet Wi-Fi aqui de casa. Tá bom? Então a gente está aqui aguardando o pessoal do Jessup.
Mas a gente vai ter uma mini live aí com cada um, tá? A gente vai conversar um pouco com cada um dos subnúcleos, né? Vamos começar com direito internacional, vamos conversar também com direitos humanos, com arbitragem. O pessoal de direitos humanos, inclusive, logo na sequência de internacional, pode já solicitar o ingresso. Vamos começar com arbitragem, com direito ambiental, com direito penal, com direito tributário, com propriedade intelectual e com processo civil. E a gente encerra para que você possa conhecer um pouco mais do funcionamento do NCI, como o NCI se comporta e qual é o seu objetivo, né? Só enquanto o pessoal de internacional ingressa, eu acho que deu algum erro de novo, não conseguiram participar mais uma vez. Eu vou colocar de novo aqui internacional mais uma vez, fazer mais uma tentativa. Aí deu erro mais uma vez internacional. Não está conseguindo participar o pessoal internacional. Acho que é alguma questão técnica aí da internet. Se o pessoal de direitos humanos já estiver disponível, então pode solicitar aí que eu aceito o pessoal de direitos humanos, depois a gente volta para o internacional. Pessoal, então, só para vocês conhecerem um pouco mais do NCI, né? Fazer uma transmissão ao vivo com PI. PI, não, PI é mais para frente. Tá dando erro, tentando enviar a demanda. Direitos humanos? Então solicita aí, enquanto o pessoal de internacional resolve essa questão técnica aí. Eu estou recebendo a demanda de internacional. Solicita mais uma vez, porque agora não está aparecendo a demanda para mim. Fazendo transmissão com o Jess. Vou tentar o Jess mais uma vez, né? Vamos lá. A história do NCI, o NCI é um núcleo novo, né? Ele tem só 5 anos. Foi criado tem pouquíssimo tempo. Ele, aqui, Jessup viu a solicitação. Vamos lá. Jessup não pode participar. Vamos para direitos humanos aqui, pessoal de direitos humanos. Vamos inverter a ordem, começar com direitos humanos, que é um subnúcleo que participa de duas competições. Olá! Olha quem está aí! Quem é vivo sempre aparece. Como é que tá o senhor? Mas ele saiu na da gente. Bem, professor. Fiz a barba hoje depois de 40 mil anos. Fez a barba para participar da live? A barba é um conceito muito fluido, né? Essas coisas que aparecem aí. Esse rapaz é um dinossauro do NCI. Como Marina muito bem colocou aqui, é um dinossauro. Ele é um dos primeiros, lá do início do subnúcleo de direitos humanos. Participou de algumas competições com resultados impressionantes. Meu velho, tá mais novo você, inclusive. Hã? Tá mais novo? Barba feita, cabelo grande. É a preocupação da faculdade que ele sai, aí a gente fica mais desestressado um pouco. Aí fica um pouco mais. Vem cá, explica um pouquinho pro pessoal quais são as competições de direitos humanos, né? Que o subnúcleo participa. Uhum. Aumenta o áudio um pouquinho, o pessoal tá pedindo aumentar o áudio. Tá no máximo aqui. Tá melhor? Meu amigo bebê Bruno Biscaia. Ficou melhor? Fala, Brunão. Ih, travou? Tá. Bom, DH, né, como a gente chama o subnúcleo, ele é fundado junto com o Direito Internacional Público lá em 2014. Eu entrei em 2015 e desde então a gente já tem aí mais ou menos uns 5 anos e pouquinho de DH, de Direitos Humanos. A gente participa atualmente de 3 competições. A primeira é a gente chama de WCL, né, mas é a Inter-American Multi-Court Competition, que ela simula só uma coisinha, Brunão. Marina, Brunão, Marina tá pedindo você falar mais alto. Porque o áudio tá baixo. Tá, peraí, deixa eu falar bem perto. Tá, assim fica melhor, falando bem perto do microfone? Você não quer tirar o fone, não? Enfim. Fica melhor? Tá ótimo, agora tá ótimo. Jogue duro. Tá, show. Bom, a gente participa de 3 competições, né? A Inter-American Multi-Court Competition, que a gente chama internamente de WCL. Ela é um simulado da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é um caso fictício, de um país fictício e simula a Corte Interamericana. Ela acontece anualmente em Washington, nos Estados Unidos, e é sediada pela American University. Esse ano, por causa da pandemia, ela foi cancelada, a parte oral, mas a parte de memorial continua. Então, esse ano vai ser só para o memorial, mas a gente espera que ano que vem já volte à normalidade. Né?
A outra competição que a gente participa é a Nelson Mandela World Moot Court Competition, que ela simula uma corte fictícia de direitos humanos, então ela mistura um pouco de todos os sistemas regionais de direitos humanos, o africano, o europeu, o interamericano e o das Nações Unidas. E ela simula essa corte fictícia de um continente fictício, e é um caso também fictício. Ela acontece em Genebra, na Suíça, e ela é organizada pela própria Organização das Nações Unidas. O fato interessante dessa competição é que ela é sediada no próprio Palácio das Nações, em Genebra, que é a sede europeia dos direitos humanos, era a antiga sede mundial da Liga das Nações. E essa competição tem outro fato importante, que só cinco equipes da América Latina e do Caribe que passam. Então, você submete a parte escrita para a competição, para a organização, né? E eles escolhem 5 equipes da América Latina e do Caribe para participarem, 5 de cada região das Nações Unidas. E desde 2015 a gente sempre é escolhido. A gente não participou em 2016 por conta da questão burocrática interna, mas desde 2015, toda vez que a gente se inscreve, a gente é escolhido e vai junto com a USP, com a Universidade de Buenos Aires, a Universidade de Londrina. São equipes que sempre são constantes lá para o Paraná também. E a nossa terceira competição, a mais recente de todas, é a competição baiana de direitos humanos, que essa Sim. Brunão, que é DH por a gente mesmo. ganhou tanta expertise em participar das competições que criou a sua própria competição, né? Inclusive. Christian e Giovanna, ano passado, aí deram Dura e Marina também para tocar essa competição. E aí, desde ano passado, a gente realiza. Ano passado, a gente estava com medo de não dar certo, enfim, primeira vez. Mas a gente teve, assim, uma participação muito significativa. Tiveram, se eu não me engano, mais de 3 equipes, inscritas. Inclusive, a equipe de São Paulo, do Paraná, acho que foram 3 equipes de Paraná, veio a USP, várias equipes da Bahia também. A gente ficou muito feliz com a participação em massa da Bahia, porque assim, é muito bom que venha equipes de fora, mas o melhor é fomentar essa cultura, né, de direitos humanos e muitos aqui dentro do estado. E a gente ficou muito feliz com a participação em massa. Então, Brunão, a gente tem aqui, Brunão, a gente tem o IA Multicorte, né, que é em Washington, Nelson Mandela em Genebra, e a CBDH, que já é uma das maiores competições de corte simuladas do Brasil, em número de participantes, né? Já é uma competição desejada. De direitos humanos, eu posso estar completamente equivocado, mas deve ser a maior de direitos humanos do Brasil atualmente, porque a gente não tem assim, uma competição estruturada como competição, porque a gente tem o pré-multi da Inter-American, que é em Curitiba, no Paraná, mas ela simula a mesma competição de Washington. Então, a competição estruturada com caso próprio, eu imagino que a nossa seja maior. E aí, a própria equipe, a gente organiza e a gente participa. Mas, assim, tipo, claro que você tem equipes diferentes. O Subnúcleo se divide e as pessoas que organizam a competição, que escrevem casos e tal, são jurados, não vão ser parte da equipe, por óbvio. Senão ia dar algo errado, né? Deixa eu te contar. Desculpa interromper. Júlia Campos está perguntando aqui, a partir de qual semestre pode participar dos grupos de competição? Ô, Júlia, não tem limitação. Não tem. Eu entrei no segundo semestre, tem uma menina que eu lembro que entrou no processo depois de mim, que ela entrou, ela nem tava inscrita, acho que é a Luana de arbitragem. Ela nem tava inscrita, ela nem tinha chegado, ela tava no semestre 0, ela nem tinha chegado na faculdade ainda. Foi aquela época da greve e tal, que ela já sabia que tinha passado, mas enfim, deu uma confusão e ela se inscreveu antes mesmo do primeiro semestre dela. Ela já era do INCI quando ela não estava direita. Eu lembro disso, a gente recebeu a menina que era do ensino médio. Era do ensino médio. E aí não tem limitação também. Pelo menos as competições de DH, a gente não tem limitação. Em relação a isso de semestre. Você pode ir em qualquer semestre e assim, como a gente sempre fala, a carga que você vai adquirir na faculdade não importa muito para o INCI, porque são assuntos muito diferentes. Por exemplo, direitos humanos, você vai ver um pouco superficialmente em constitucional e em direito internacional público, mas a gente não tem uma cadeira de direitos humanos. Então, assim, não adianta muito você ser adiantado ou não no semestre, porque é um conhecimento completamente novo que você vai adquirir ali dentro.
E em relação ao BI... Brunão, Oi. desculpa ser chato, mas é porque a gente está com o tempo apertado. Muitíssimo obrigado pelas explicações. E até uma pergunta muito importante aqui de Isaura. Se o BI pode participar do NCI, o bacharelado interdisciplinar é muito bem-vindo no NCI. Ele pode participar de vários subnúcleos, tá? Só aqueles subnúcleos cuja própria competição é que não aceita alunos que não sejam graduandos em Direito, é que infelizmente não podem ingressar, mas o BI, o bacharelado interdisciplinar, tem uma participação muito importante no NCI. Brunão, desculpe te cortar, mas é porque a gente tem ainda mais 7 subnúcleos, tá bom? Eu ia responder essa pergunta aí da Isaura agora, mas enfim, você já respondeu. Não ouvi. Eu ia responder essa pergunta da Isaura agora, mas você já respondeu. Valeu, meu amigo. Valeu, um abraço, Brunão. Obrigado, viu, velho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos falar, ó, o pessoal de Direito Internacional está pronto. De fazer uma transmissão, não, com Júlia Campos, não, peraí. Fazer uma transmissão com... Direito Internacional, pode solicitar mais uma vez? Aqui, fazer uma transmissão com Direito Internacional, vamos lá. Vamos conversar rapidinho com cada um aí. Bruno Biscaia, rapaz, um dos dinossauros do NCI, apareceu aqui. Opa, veio falar em dinossauro. Ave Maria. E aí, velho, como é que tá você? Olá, Glicério, tudo bem e você? Tudo direitinho. Estão chamando agora só ex-membro para participar agora, não pode mais ser membro do NT, não, tem que ser ex-membro para falar do NT. Bom, em primeiro lugar, queria pedir desculpa pelo problema técnico inicial, foi um problema do Instagram mesmo. Mas, enfim, deu tudo certo agora, consegui reconexão. Meu amigo, explica um pouquinho aí o subnúcleo de Direito Internacional Público e quais são as competências que participa. Tá certo. Se eu passar um pouquinho do tempo, você me avisa, tá certo? Te corto, fique tranquilo. Vamos lá. Bom, olá a todos, meu nome é Gabriel Diniz, eu fui escalado para falar um pouquinho sobre o núcleo de Direito Internacional Público. Eu trouxe alguns pontos importantes aqui, eu listei alguns pontos que eu considerei importantes a serem falados agora. Primeiro ponto é a história do SUB. O núcleo de DI, Direito Internacional Público, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, a ser criado dentro do NCI. Ou seja, ele é como se fosse um subnúcleo fundador do próprio NCI. Inicialmente só existia Direito Internacional Público e Direitos Humanos. Depois que foram criados os outros subnúcleos. Então, o subnúcleo já tem bastante história dentro do NCI. Sim. O subnúcleo de DI, Glicério e todos que estão me ouvindo, ele, obviamente, ele trata um detalhe. Diga. Entrou na live agora o nosso amigo Felipe Costa, Nips. Nossa. Esse é dinossauro de verdade. É o quê? Esse é dinossauro de verdade. Esse aí é o grande fundador, um dos grandes fundadores, né? O subnúcleo de DI, ele trata especificamente do direito internacional público, ou seja, é o direito que regula as relações entre estados, primordialmente, e as relações entre estados, organizações internacionais, inclusive pessoas, por meio de tratados de direitos humanos, regulações internas, etc. A competição que a gente trata, a competição que a gente faz dentro do subnúcleo de DI é o JESSOP, que é um nome bastante grande, é Phillips C. Jessup International Multi-Court Competition, que é basicamente uma competição de corte simulada, em que o tema tratado é o direito nacional público. O Jessup é a competição de multi-court maior do mundo. É a competição que abarca o maior número de países, competição que abarca o maior número de universidades e candidatos. O Jessup é dividido entre a fase nacional e a fase internacional. Ou seja, os melhores candidatos, os que vencerem a fase nacional, são os únicos que vão para a fase internacional, que acontece em Washington, em meados de cada ano. A fase nacional acontece mais ou menos em fevereiro, março, por aí. E nessa competição, ela também é dividida entre a feitura de memoriais, que é a parte escrita, que são basicamente, em termos internos, petição inicial, contestação, só que são chamadas de memoriais, e a fase oral, que talvez, na minha opinião, é a fase mais interessante do Jessup, que é onde você realmente consegue desenvolver suas habilidades orais, habilidades até profissionais, né, na área do direito. E essa fase oral, ela acontece especificamente em fevereiro. A minha experiência no Jessup foi muito interessante. Eu fiz parte dos anos de 2016 e 2017. Foram anos que os casos foram bem interessantes. Nós tivemos a felicidade de ganhar o prêmio de melhor memorial
da competição nacional, segundo melhor memorial, e nos 2 anos nós fomos vice-campeões. Depois disso eu saí do núcleo, então eu sou um ex-membro, então pode-se dizer que eu sou da velha guarda já do núcleo. E em 2018 nós fomos vice-campeões, mas mesmo assim nós fomos para Washington, porque há alguns anos, por alguns motivos, mesmo os campeões e os vices vão para Washington. Em 2019 nós tivemos a felicidade de ser campeões do Jessup, campeões da rodada nacional. Nós somos os primeiros nordestinos a ganhar o Jessup, que é uma conquista muito importante para a NCI, uma coisa que a gente já queria há muito tempo, e felizmente aconteceu, e é uma coisa que me orgulha bastante. A experiência no Jessup é muito importante, não só pela questão profissional, desenvolvimento da oratória, da redação, mas também nas próprias amizades que você faz, do networking, que é muito importante. No Jessup sempre vai diplomata. Eu já conheci advogados que trabalham na International Criminal Court. Já Nós temos aqui em nossa live uma das maiores autoridades em Jessup desse país. Tatiana tá aí, ela foi competidora, foi juíza, é professora de Direito Internacional também. Então temos 2 professores de Direito Internacional nessa live aqui. Paulo Oliveira, grande professor e grande coach do Jessup, e a professora Tatiana também está aí com a gente hoje. Tatiana, inclusive, avaliou um artigo que eu mandei em um congresso que aconteceu online faz tempo, e esse é um outro ponto importante do Jessup, porque além das competições em si, você pode desenvolver habilidade de pesquisa. Então, por exemplo, eu e mais outros membros, a gente já participou por diversas vezes do Congresso Brasileiro de Direito Internacional, que é um congresso que você envia artigos, os artigos são avaliados e você pode apresentar no congresso. Então, esse é um outro ponto importante, que é o ponto da pesquisa. Já falei dos prêmios, que tivemos diversos prêmios de melhor orador, melhor memorial, vencedor, semi-vencedor, segundo lugar. Gabi, a gente tem aqui o casal queridos, né? Nipes e Thaís. Bruno Biscay aqui está assistindo a gente também, participou agora, está assistindo a gente. Mas eu tenho que chamar agora o subnúcleo de arbitragem, meu amigo. Perfeito. Gabi, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Convido a todos que gostam, que são internacionalistas, que entrem nesse núcleo. Tá certo? Muito obrigado, Vicério. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Valeu, Gabi. Um abraço. Deixa eu agora chamar o pessoal de arbitragem. A galerinha de arbitragem tá por aí? Solicita aí, por favor, galerinha de arbitragem. Solicita ingresso. Gente, a gente vai ter... Hoje a live é curta, né? Ela só tem só 1 hora de duração. Mas a gente vai ter também um outro momento para conversar sobre o NCI, tá? No Zoom, na plataforma do Zoom. Esse momento vai acontecer ali na quinta-feira, né? Quinta-feira, 18 horas também. A gente vai poder conversar sobre o NCI. Muito legal ver grandes membros aqui do NCI. A galera antiga veio todo mundo aqui assistir. Maravilha. Maravilha mesmo. Coach, juízes. Galera do Vismut. Doutora Luísa, como é que tá a senhora? Oi, Gli, tudo certo? É requisito participar da live só os velhinhos, né? Os novos não podem, não? Não, a gente proíbe. A gente bota Rapaz, saiu o resultado do VIS hoje, não foi? Exatamente, 75. Vocês brocaram no VIS hoje. Exatamente. Como é que foi isso aí? Me conta aí. Fala um pouquinho do VIS, fala um pouquinho do núcleo de arbitragem, né? E depois fala um pouquinho do VIS, como é que foi esse resultado de hoje? Pronto. Oi, pessoal. Meu nome é Luísa Teixeira. Eu participo do subnúcleo de arbitragem há 3 anos já. O núcleo de arbitragem é composto por 2 competições, que é a Camarb e o Vismut. Você tem a competição nacional e a competição internacional. Para dar uma introduçãozinha, muita gente não sabe exatamente o que é arbitragem, então eu vou dar uma contextualização. A arbitragem é um método de resolução de disputas. Você escolhe umas pessoas muito inteligentes e profissionais para resolver suas disputas comerciais ou de investimento. E você escolhe essas pessoas porque você quer se distanciar da ineficiência e do retardo do judiciário em geral. E escolhendo essas pessoas, você pode escolher diferentes tipos de leis para você resolver suas disputas. É um método muito flexível e um método muito avançado de resolver suas disputas. E dessa forma, você pode colocar suas disputas em uma das cortes internacionais ou fazer suas disputas da forma como você quiser. E aí entra o contexto das competições, que simula uma corte de arbitragem. E aí a gente tem a arbitragem internacional, que é no contexto internacional, que a gente tem diversas cortes sendo simuladas. Nesse ano, por exemplo, a gente tinha a simulação da London Court of Arbitration e a Camarb, que é
uma arbitragem simulada da Camarb, que acontece em São Paulo. E aí, Sim. todo ano tem esse contexto. Por exemplo, a nossa equipe, no VIS desse ano, existe a classificação, existe 300 ou 400 equipes que participam todo ano do VIS Multi, que é uma competição que acontece em Viena todo ano, na Áustria. E a nossa equipe esse ano chegou na colocação 75 de 300 e não sei quantas equipes. E vocês também estão achando, não, 75 é péssimo. Cara, é difícil, pinóias para chegar nesse lugar. E assim... Até porque é todo em inglês a competição, né? Exato. E competição não é idioma nativo de vocês. Exatamente. E tem dezenas e dezenas de povo que está querendo muito chegar nessa colocação. Então, é um suor danado. E a Camarb já chegou nas oitavas 2 vezes, a nossa equipe da Camarb, e já chegou nas quartas ano passado, que foi uma conquista do ano. Então, eu vou dar uma contextualização, por exemplo, de por que seria interessante participar dessas competições. Só um detalhe. Lu, desculpa interromper. Gabriel Barral disse que você é a best coach ever. Dona Lila Queiroz disse que uma coach é uma coach, se referindo a você naturalmente. Agora Continue, que eles já receberam as porradas, tudo bem, né? Você tem mais um minutinho, viu, Lu? Sim, senhor. Pronto. Os maiores obstáculos de participar desse tipo de competição é mesmo porque é uma competição em inglês. E muitas pessoas sentem que isso é uma competição que é difícil de participar. A competição em português recebe mais público em relação a isso, porque as pessoas sentem que podem mais participar mesmo e acham mais fácil e mais propício Lu, de participar. Desculpe interromper. Vai lá. A CBA da Camarb é em português. A O CBA VI da Camarb é em inglês. O VIS é em inglês, exatamente. Isso. A CBA acontece em São Paulo, o VIS acontece em Viena. E muitas pessoas também têm uma propensão a pensar o dinheiro como um obstáculo. Esse obstáculo em específico poderia ser ultrapassado, porque ano passado a gente recebeu um patrocínio muito generoso da Kansas CVC, que é uma câmara de arbitragem em São Paulo. A gente recebeu 25 mil reais. A arbitragem é uma coisa que envolve muito dinheiro. E você sendo uma equipe boa, você recebe muito patrocínio. Então, isso é uma coisa, gente, venha pra cá, a gente recebe dinheiro e etc. Mas isso é uma coisa que você tendo esforço e empenhando coisas boas, você recebe muitos frutos em relação a isso. Tem muita gente, você vai ver de pessoas que gostam de arbitragem, que recebem muitas coisas disso. As pessoas que participaram, colocaram esforço nisso, receberam trabalho e estágios. Meu estágio veio disso, meu trabalho. Eu tô fazendo agora, eu vou fazer um mestrado na Alemanha, você vai ver. Hernandes Ramos, ele fez, foi um ex-multi da gente, ele fez mestrado na Suíça. Todo mundo que saiu do NCI, botou esforço nisso, saiu com muito amor e coração de ter amado e participado com muito coração de arbitragem. Porque é uma coisa que você ama muito e se apaixona muito e se vicia e faz ano depois de ano depois de ano. E é isso aí. Lu, muitíssimo obrigado. Agora eu entendi para ambiental. O pessoal de ambiental aí já pode solicitar. Muitíssimo obrigado. Desculpe te cortar, mas infelizmente a gente tem outras pessoas também. Brigadão, Lu. Parabéns aí pelo excelente resultado. Tanto suas participações como integrante, né, como competidora foram excelentes. E como coach, então, você deu um show aí também, tá bom? E se alguém quiser ir perguntar alguma coisa, pode ir na página do VIS e perguntar, ou na página do NCI Arbitragem, ou na minha página, e sejam à vontade. Valeu, valeu. Brigadão. Beijinho. Agora, galera, é a vez do subnúcleo de ambiental. Ambiental é só tricampeão da Stetson, que é a maior competição de curso simulado em direito ambiental do mundo. Ele participou 3 vezes e ganhou as 3. Vocês podem solicitar de novo, que aqui não está aparecendo para minha solicitação, não. A Stetson também tem 2 fases, né? Tem a fase nacional aqui no Brasil e a fase internacional, que é na Flórida. Pessoal de ambiental aí. Está aparecendo a solicitação de ambiental. Já falamos com o pessoal de direito internacional, já falamos com o pessoal de direitos humanos. Aqui fazer uma transmissão com ambiental. Maravilha. E aí, finalmente! Não é um dinossauro dessa vez, porque as três conversas anteriores são com 3 dinossauros do NCI. Internacional, Gabriel Diniz, Bruno Biscaia Humanos, Arbitragem Luiza. Agora temos um membro atual, nosso capitão de direito ambiental, Leonardo Libório. Isso. E aí, Léo? E aí, professor, beleza? Como é que tá você?
Tudo certo. Fala um pouquinho sobre o núcleo de ambiental aí. Beleza. Vou falar um pouquinho sobre o histórico do NCI ambiental. A gente começou com a Stetson, que é a nossa principal competição, né? Que é reputada a maior competição de direito ambiental do mundo. A gente começou em 2016 e aí a gente já ganhou a fase nacional, tá? Em 2017, aí, portanto, em 2017 a gente classificou para a fase internacional. Começou mal, hein? Começou mal, já começou ganhando. Já começou campeão. Exatamente. E aí, em 2017, a gente ganha, ou a gente se classifica para a internacional, né? E aí, em 2017, a gente ganha de novo a nacional. E em 2018, a gente vai pela segunda vez para a internacional e chega até a semifinal, né? Eu tô falando no contexto aqui, você tá percebendo que eu tô lendo semifinal. porque eu sou novato e eu nunca participei da Stetson, mas foi um feito muito grande chegar à semifinal da Stetson. Veja, a equipe de ambiental do NCI da UFBA foi campeã 3 vezes da fase nacional e ficou entre as 4 melhores equipes do mundo em direito ambiental. Então a UFBA sabe ou não sabe direito ambiental? Como é que funciona um pouquinho o subnúcleo? Além dessa competição, tem mais alguma? Tem sim, a gente participou da IBDMAR, inclusive ano passado, em novembro, eu fui um dos oradores, eu e Fora, e foi uma experiência incrível, assim, a vivência que a gente tem na competição de direito ambiental ou de qualquer subnúcleo, é uma vivência muito importante, porque além de tudo que já foi falado, de networking, etc., a gente ganha um foco, um direcionamento muito grande no quesito de você tem que estar ali com o seu 100%, você tem que estar ali observando o que os juízes perguntam, o que a parte oponente alega, para você estar escrevendo, para você rebater e refutar. Então, você tem que você desenvolve esse foco, você desenvolve essa perspicácia, né? E, além do mais, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso planejamento, porque, assim, essa competição de BDMA, a gente não pretende, talvez, continuar nela por escolha do subnúcleo. A gente está pretendendo, na verdade, continuar a lograr mais êxito na Stetson, a galgar mais degraus na Stetson. E a gente, para isso, foi divulgado recentemente que o caso da Stetson esse ano vai sair em julho. Então, a gente, para não ficar parado nessa quarentena, a gente está pensando em fazer um projeto, um mini curso de Direito Internacional público, que se daria quando os novatos chegassem. Então, à medida em que os novatos fossem chegando, a gente iria fazer essa capacitação, fazendo esse mini curso de Direito Internacional Público, que consistiria em leituras semanais. Vamos fazer esse mini curso no FDUFBA Virtual, aquele projeto lá que está fazendo de análise econômica. Agora, Léo, eu infelizmente tenho de lhe cortar, porque ainda temos outros subnúcleos, direito penal, tributário, propriedade intelectual, processo civil. Muitíssimo obrigado pela participação aí, viu, Léo? Valeu, Gli, tamo junto. Um abração, meu amigo. Valeu. Chamar a galera de penal aqui agora. Povo do crime, cadê o povo de penal? Se o povo de penal não estiver aí, a gente pode pular para tributário. E aí? Comenta alguma coisa aqui, povo de penal ou tributário. Aqui, penal internacional, chegando aí, pessoal de penal. Pessoal de penal participa de algumas competições, né? Mas a ICC... Oi! Como é que está a senhora? Estou muito bem, e você? Maravilha! A senhora que participou do vídeo, inclusive, não foi aquele vídeo institucional do NCI? Foi. Falando de penal. O vídeo fez sucesso, hein? O vídeo foi muito legal, o pessoal divulgou para a galera aí, né? para os interessados. Fala um pouquinho aí da ICC Multisport. Então, gente, a gente se prepara anualmente para participar da ICC Multicourt, né? Que é uma competição de júri simulado. Ela é organizada pela Universidade de Leiden e ela é em parceria com o Tribunal Penal Internacional, o TPI, né? Que no caso é o International Criminal Court. E aí a gente faz um júri simulado com os procedimentos que geralmente são aplicados
Não, que são aplicados na ICC. E aí é muito interessante, porque são casos fictícios, né? Tem fase oral e a escrita do memorial também. E é em inglês a competição. E são os casos fictícios que eles nos passam, são sempre muito parecidos com discussões atuais que estão acontecendo na seara de direito penal internacional. Então, por exemplo, na competição de 2020, que foi cancelada, infelizmente, o caso fictício era muito parecido com o caso de Mianmar, que foi uma situação no país de Mianmar com o Facebook, envolvimento de genocídio, e que está sendo analisada pela ICC. Então, o caso fictício que nós estudamos era muito, muito parecido. Então, é interessante porque a gente fica realmente participando de uma discussão, de um debate que é incipiente nessa seara. Então, a gente está sempre se atualizando das novidades mesmo do direito penal internacional. E os títulos? Aí temos vários. Não, mas realmente, penal internacional na UFBA tem uma tradição muito grande. Nós, sempre que competimos, a gente, a última competição, ficou em primeiro lugar na fase nacional, a UFBA. Sim. Então, está sempre indo poder representar o nosso país em Haia, na Holanda. É realmente um time que tem uma tradição forte. A nossa coach, ela está há anos competindo. Então, realmente, nós temos uma base forte, um time que se empenha muito e os resultados são incríveis. Sempre nos classificamos para a fase internacional, sempre em destaque. Então, realmente, é de dar muito orgulho participar desse grupo. Valeu. Muitíssimo obrigado. Vamos conversar um pouquinho agora com o tributário, tá bom? Tá certo. Tchau. Beijo. Parabéns aí. Tchau. O pessoal de penal não pôde defender o bicampeonato esse ano por conta do cancelamento da competição, né? Mas por jogador, viu? Se deixasse, eles seriam bicampeões. O pessoal de tributário pode solicitar mais uma vez aí? Que não está aparecendo aqui a solicitação. Aqui, maravilha, apareceu agora. Galerinha de tributária chegando na área aí. Tributário também, que é um subnúcleo bem jovem do NCI, mas já chegou fazendo história, né? Chegou arrasando. Tudo bem? Grande Victor! E aí, camisa 10? E aí, como é que tá o senhor? Tranquilo, tudo de boa. Tá me ouvindo bem? Tá conseguindo ouvir? Tô ouvindo bem. Maravilha. Subnúcleo de tributário chegando, hein? Subnúcleo jovem, mas chegou participando de competição, tendo bons resultados, sendo campeão, organizando sua própria competição. Conta essa história um pouquinho aí pra gente. Não, com certeza, galera. Prazer. Para quem não me conhece, sou Victor Andrei, atualmente vice-capitão do subnúcleo de tributário. A gente é um subnúcleo recente, mas que está uma crescente constante nas competições. A gente participou em 2018 da nossa primeira competição, que é o nacional, que é o Tex Multi Brasil, que conta com universidades do Brasil inteiro, de norte a sul. A gente não conseguiu se classificar para as fases finais, mas a gente obteve a maior pontuação em conhecimento jurídico e a gente só não foi para a final por causa de um detalhezinho de uma penalidade do regulamento. Na nossa outra competição, que é o Multi Baiano, que já é uma competição mais regional aqui do Nordeste, mas que também está crescendo bastante, ganhando visibilidade. A gente foi campeão ano passado e recentemente no último Tex Multi Brasil a gente foi vice-campeão nacional. Então é um subnúcleo que está crescendo bastante, que a galera está se empenhando e acredito que a gente pode alçar voos cada vez maiores. As competições no momento são todas no âmbito nacional, na língua portuguesa, mas a gente tem prospecção de talvez no futuro próximo focar em competições internacionais também. Vou falar rapidinho da minha experiência, que eu acho que pode incentivar alguns calouros que estão assistindo a gente agora. A minha experiência no NCI tributário, eu entrei no primeiro semestre, não sabendo nada, completamente perdido. A galera me acolheu super bem, me apoiou, me ajudou a pesquisar, a adquirir um conhecimento que eu obviamente não tinha. No meu segundo semestre, eu fui como competidor para Brasília, no Tex Multi Brasil. Participei daquela equipe.
participei da fase oral, da preparação oral no caso, mas lá eu fui como pesquisador. Depois disso, no meu terceiro semestre, eu participei como orador do Multibaiano. E no meu quarto semestre, eu fui também para Belo Horizonte, no Tex Multibrasil, participei. Então, assim, não fiquem acanhados por vocês serem novos na faculdade. O NCI, ele está de portas abertas para vocês e ele sempre dá oportunidade para todos, para a gente se desenvolver. E me engrandeceu bastante, é um subnúcleo que a gente está sempre evoluindo junto e sempre levantando o pessoal e se incentivando muito. Então, super recomendo que vocês participem. A gente não tem nenhuma limitação de ter um conhecimento prévio, de ser veterano, e a gente está aí para acolher vocês. Vitão, a gente sabe que lá em internacional simula-se uma disputa entre países. Em direitos humanos, entre país e cidadão, normalmente, né? Lá em arbitragem, entre pessoas privadas, né? Entre entes privados. A gente também sabe que lá em ambiental, aí pode ser também entre países. Direito penal é um indivíduo e um país, ou uma corte que está julgando aquele indivíduo. E em tributário? Como é que é essa simulação de tributário? As duas simulações que a gente participa, tanto no Multibaiano quanto no Tex Multibrasil, elas são muito parecidas em formato. A gente simula um caso fictício da área de direito tributário, geralmente temas da atualidade, então casos relacionados aí à questão, por exemplo, dos bitcoins, que foi o tema do ano passado, questões muito atuais e recentes, que geram até muitos trabalhos interessantes de pesquisa. A gente simula um julgamento perante a Suprema Corte do nosso país, o Supremo Tribunal Federal, e a gente defende dois lados, no caso, o lado do contribuinte e o lado do fisco. As competições ambas são divididas em duas etapas. A primeira etapa é a parte dos memoriais, totalmente escrita, e a segunda fase é presencial e oral, onde a gente tem que sustentar oralmente todos os nossos argumentos perante os ministros do Supremo Tribunal Federal, que são os avaliadores. Vitão, muitíssimo obrigado, foi show, excelente. Eu vou chamar agora o pessoal de propriedade intelectual para falar um pouquinho, tá bom? Um abraço, meu amigo. Um grande abraço. Um abração, tchau, tchau. Vitão estava falando que a gente trata de questões simuladas muito próximas de questões reais, né? Só que, na verdade, a gente teve algumas situações do caso simulado acontecer depois na realidade. Aconteceu isso em direito internacional, aconteceu isso em direito ambiental. Então, o caso acontecia, era simulado e depois acontecia na vida real. Impressionante. Minha queridíssima amiga Tal, a pessoa que mais entende de tecnologia, de estruturas de comunicação aí do nosso NCI. Como é que tá você? Tudo bem? Tô bem, professor. E o senhor? Tudo direitinho, maravilha. Tal, conta um pouquinho aí como é o subnúcleo de propriedade intelectual. Qual a competição que ele participa? Propriedade intelectual é um dos subnúcleos mais novos do NCI, né? E participa de uma competição bem difícil e bem distante. Como é que ela é? Então, professor, o subnúcleo de propriedade intelectual, ele surgiu em 2017, nós somos bem novinhos mesmo, e assim como o subnúcleo de propriedade intelectual, eu também sou novinha no NCI, eu tô aqui há 7 meses, com a responsabilidade de contar para vocês um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Então, desde 2017, a gente vem se empenhando para competir em Oxford, na Inglaterra, na Oxford Property Intellectual Multi-Course Competition, que é a maior competição de propriedade intelectual do mundo, e nós queremos ir lá representar a UFBA. Mas como é que nós fazemos isso? Dentro do nosso subnúcleo, ao longo do ano, nós preparamos para os nossos membros diversas capacitações que passam desde a escrita até o inglês, a forma de se expressar, a forma de falar, a forma de buscar o conhecimento jurídico numa área como a propriedade intelectual, que está o tempo todo crescendo, que está em constante evolução. Um dos detalhes que eu posso trazer sobre a nossa competição é que, infelizmente, a nossa rodada desse ano ela foi cancelada, mas o caso mostra exatamente como a propriedade intelectual é uma coisa atual. O nosso caso tratava sobre uma disputa de patente farmacêutica para poder levar um remédio para a maior parte da população, que é muito do que nós estamos vendo hoje com a situação pandêmica que nós temos. Inclusive, recentemente, uma empresa muito grande cedeu suas patentes para que pesquisas fossem realizadas sobre a Covid-19, e é sobre isso que a propriedade intelectual é sobre isso que o nosso subnúcleo quer trazer para os nossos membros.
Nós queremos trazer a inovação jurídica através do benefício para a sociedade. E como é que nós fazemos isso? Estudando, nos preparando, torcendo de dedos cruzados para a gente chegar lá. Maravilha, tá? Maravilha. Muitíssimo obrigado. Quer fazer mais algum acréscimo? Sim. Eu queria falar, caso nós tenhamos aqui alguns membros do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, que pela primeira vez nosso subnúcleo está de portas abertas para vocês. Nós queremos que vocês venham somar conosco. Nós estamos em busca de novos projetos para que a nossa quarentena não fique parada, porque a propriedade intelectual no mundo não vai parar, e aqui na UFBA ela também não vai parar. Então, alunos de Direito, alunos do BI, qualquer semestre, vocês são todos bem-vindos no nosso subnúcleo. #TeamPI. Obrigado, tá? Valeu, valeu. Vamos chamar agora o povo de processo civil. Valeu, beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau. É impressionante, ela estava falando também, essa questão se repete muito no NCI. Povo de processo civil pode solicitar aí, tá? Eu não estou vendo vocês aqui, aí vocês solicitam que eu aceito vocês. Mas é como os casos fictícios se repetem na vida real, né? Impressionante. Na verdade, aqui o pessoal de processo civil chegando aqui. Na verdade, sim, Efferson está perguntando como ocorre a simulação de propriedade intelectual. É uma disputa, pode ser uma disputa entre empresas, indivíduo e a empresa, o inventor, por exemplo, e alguém esteja explorando indevidamente a sua patente, entendeu? Então, normalmente é uma disputa simulada, né? Você tem um julgamento dessa disputa. O pessoal vai até comentar aí agora. Mas é impressionante como, na verdade, as competições tentam simular a vida real e muitas vezes a vida real acaba repetindo a simulação, né? Acaba acontecendo em razão da simulação. Eu lembro do caso da Crimeia, que aconteceu algum tempo depois de ter sido objeto de uma simulação também. Agora estamos recebendo o pessoal de processo civil, que é o nosso núcleo caçula, né? Só que a internet aqui tá ainda girando aqui, tá aceitando o pessoal. Processo civil é nosso núcleo mais novo, tá? As competições. Opa, acho que não conseguiram conectar. Vamos aqui mais uma vez tentar conectar o pessoal de processo civil. Participou também de várias competições com excelentes resultados. Eles vão comentar um pouco aí para vocês, tá? E aí? Como é que está, professor. A senhora? Estou bem, e o senhor? Tudo direitinho, minha queridíssima amiga Leila, que joga duro na competição no subnúcleo de processo civil. Explica um pouquinho aí como são as competições de processo civil. A nossa competição ela é bem recente, ela surgiu em 2018 e foi montada por uma galera que monta a Camab, a competição Seu de fã-clube arbitragem. tá jogando duro aqui. Seu fã-clube tá jogando duro aqui, viu? Duda, Wagner, todo mundo aqui, viu? Fã-clube todo aí. Viu? Recente, ela surgiu em 2018. A gente não competia como a NCI, a gente competia vinculado ao grupo de transformações e a seleção era organizada pelo grupo de pesquisa de Fred. E aí, ano passado, a gente se vinculou ao NCI e criou esse subnúcleo de processo civil. A gente competiu em 2018, a gente ficou em 7º lugar no geral. E aí, ano passado, a gente competiu já como NCI, a gente se classificou em 3º lugar na primeira fase, então a gente deixou para trás algumas equipes como a USP e a UNB para trás. E a gente ficou assim muito feliz, até hoje a gente é muito orgulhoso desse resultado. A maior parte da equipe era primeiro ano competindo, era a primeira competição. E daí fomos até as quartas de finais. E aí, esse ano, a novidade é que a competição em 2018 foi no Rio, ano passado foi em Curitiba, e aí a missão da competição é ela rodar o Brasil inteiro. E aí, esse ano, a competição é na Bahia, a competição vai ser em Salvador, a gente vai estar disputando em casa, e aí a missão aí pra gente e pros novinhos, a gente convida vocês a entrar, é pra UFBA levar esse título competindo em casa, a gente ganhar essa competição esse ano em casa. Com certeza, excelente. Agora, como é que é essa simulação de processo civil? Eles simulam o que do processo civil especificamente? A nossa competição ela é dividida também em fase oral e fase de escrita. A gente geralmente recebe um caso de uma disputa privada
Esse ano o caso ele é super interessante, envolve um testamento e o processo de criogenia, para quem não sabe, é aquele processo científico de congelamento e manutenção do corpo para ele ressuscitar quando for possível. Então é super interessante os casos, envolvem disputas muito interessantes. A disputa geralmente é entre pessoas privadas e houve uma disputa, houve um processo prévio e a gente recebe esse processo, essa disputa, e aí nós somos convidados a impetrar recurso ao tribunal. Então a gente esse ano vai escrever um agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E daí, depois que a gente coloca o recurso, a gente recebe as razões de recurso de uma outra equipe, para a gente responder ao recurso dessa equipe. Então, é toda a fase escrita, mas a gente tem essa peculiaridade de poder responder a um documento já escrito por uma outra equipe, algumas semanas depois de entregar a nossa, e o nosso também ser respondido por uma outra equipe do país. Maravilha, maravilha. Muitíssimo obrigado. Foi sensacional. Deu para conhecer bastante o NCI, deu para conhecer bastante dos subnúcleos de processo civil. Muitíssimo obrigado, viu? Valeu, Leila. Boa Tchau, sorte na gente. Se competição. inscrevam. Joguem duro aí, tá bom? Tá, se tiverem alguma dúvida, é só entrar lá no nosso subnúcleo e perguntar. Caloiros não se acanhem, apesar de a gente ter esse conceito de que processo civil é uma matéria mais avançada no curso. Vocês são super bem-vindos e super convidados. A gente quer vocês no time, então se inscrevam. Essa questão que você colocou é muito importante. As pessoas acham que as matérias, por serem mais avançadas, acabam não permitindo a participação de calouros. Muito pelo contrário. Muitos calouros participam, estudam, se dedicam e acabam tendo um desempenho excepcional nas competições, tá? Então vale muito a pena, não se acanhe por ser primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre. Aceitamos todos os interessados, tanto da graduação em Direito, quanto do bacharelado interdisciplinar. Venham para o NCI, como eu falei, né? A gente teve até uma pessoa que se inscreveu que ainda era ensino médio, só que tinha sido aprovada no vestibular, o semestre não tinha começado ainda, se inscreveu, não tinha número de matrícula, se inscreveu na seleção do NCI, tá bom? Então é muito importante que você se participe do NCI, porque estamos de portas abertas para todos, tá bom? Podem vir, tchauzinho. A gente vai salvar a live, estão aqui falando, ó, salva a live, coloca no IGTV, maravilha, vamos salvar a live e vamos colocar disponível também no IGTV, não sei como é que faz isso, mas alguém vai fazer pra gente. E também vamos colocar no YouTube também, tá bom? Tá bem. Tchauzinho, gente. Tchau, professor. Obrigadinho, Leila. Beijo. Tchau, galera. Um abraço. Pois é, pessoal. Então, esse é um pouquinho do NCI. A gente vai aqui, ó, Leonardo tá falando que ele faz parte do subnúcleo de ambiental e nunca viu ambiental na faculdade ainda, né? Ambiental é uma matéria lá do final. Então não importa se você não viu a matéria ainda, é importante participar. Você vai ter o suporte dos membros mais antigos para te ajudarem a compreender como funciona cada competição e como participar das competições, tá bom? Como ter um grande desempenho. A gente teve aqui, por exemplo, uma competição em que o aluno que era segundo semestre foi escolhido o melhor orador da competição. Era só o segundo semestre, ele não tinha visto ainda a matéria e mesmo assim foi o melhor orador da competição. Então, a gente está aqui aberto para receber todos, de qualquer semestre, do primeiro ao último semestre, tanto da graduação em Direito, quanto do bacharelado interdisciplinar. Conheça um pouco mais do NCI, venha conosco, tá bom? Forte abraço. O processo seletivo está com inscrições abertas, tá? E também na quinta-feira a gente tem mais uma reunião aí pelo Zoom para apresentar um pouco o NCI para vocês. Tchau, tchau, galera. Forte abraço.